Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a colheita brasileira de café, vamos falar também sobre a falta de insumos para a próxima safra e de um tipo de prestação de serviços que protege o seu patrimônio contra furtos e roubos. E vamos comentar sobre produção de alimentos para os próximos 10 anos e também sobre a National Wildlife Federation, a ampliar a sua atuação na área de cerrado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a falta de insumos para a próxima safra. A Associação Brasileira de Produtores de Soja, APROSOJA Brasil, faz um alerta para a ameaça real de prejuízos à safra de soja no Brasil, decorrentes da falta de produtos adequados para dessecação, que é a aplicação preparatória de herbicida a fim de deixar a lavoura uniforme para a colheita do grão. Esse problema passou a atormentar os produtores desde que a Anvisa baniu o uso e a comercialização do paraquat em setembro de 2020. A decisão obrigou agricultores a buscarem herbicidas similares no mercado, embora apenas o diquat tenha a mesma função e a mesma qualidade. No entanto, a grande demanda pelo diquat não tem sido atendida pela indústria. A Syngenta, que é a titular do registro, emitiu uma nota no dia 23 de dezembro do ano passado, informando não haver produto em quantidade disponível no mercado para atender a demanda brasileira. Inclusive, a empresa não está cumprindo com as vendas já efetuadas e não tem o produto para entregar. A APROSOJA Brasil tem recebido reclamações de produtores de todo o país que compraram e ainda não receberam o produto. E diante desse impasse, a APROSOJA Brasil solicita ao Ministério da Agricultura a liberação emergencial do registro de herbicidas para importação direta do diquat, de modo a permitir que os produtores de soja possam fazer a dessecação desta safra. A ausência de produto trouxe impacto no bolso do produtor rural, com uma elevação de mais de 300% do seu valor, cotado em dólar, devido à falta do produto concorrente. Atualmente, 1 litro do produto custa mais de R$100, enquanto na safra passada custava em torno de R$30. Além do custo mais elevado, ao sojicultor, o risco de perder a produção e a qualidade dos grãos também é muito grande, com perdas de divisas nas exportações. E agora eu vou comentar sobre a colheita brasileira de café. Os produtores de café deverão colher a terceira maior safra de grão neste ano. De acordo com o primeiro levantamento da safra do produto agora em 2022, que foi divulgada pela Conab, a produção esperada é de 55,7 milhões de sacas. A estimativa, caso confirmada, representa um acréscimo de 16,8% em comparação com 2021. Aumento já era esperado devido à temporada anterior ser de bienalidade negativa para a cultura. O resultado só não é melhor que os desempenhos registrados nos anos de 2020 e também 2018, as duas últimas safras de bienalidade positiva. A queda na produção neste ano, quando comparada com 2020, é reflexo das condições climáticas adversas registradas principalmente entre os meses de julho e agosto do ano passado. A estiagem e as geadas ocorridas com maior intensidade nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná impactaram nas condições fisiológicas dos cafezais. E com isso, as produtividades, em especial da espécie arábica, não deverão manifestar seu pleno potencial produtivo. Ainda assim, a produção da variedade arábica
deverá ser acrescida em 23,4% em relação à safra anterior, sendo estimada em 38,7 milhões de sacas. Já para a variedade Conilon, a expectativa é de um novo recorde com a colheita podendo chegar próxima a 17 milhões de sacas. Os grãos mais comuns cultivados no mundo são arábica e conilon. Conilon é o nome dado à planta canefora, que também é conhecida como robusta. No Brasil, a maioria do cultivo é de grãos arábicas, contudo, em algumas regiões do país, como Roraima e Espírito Santo, há o predomínio do manejo do café robusta ou conilon. Na lavoura, os tipos são visivelmente diferentes e na boca não há semelhanças. A bebida originária dos grãos conilon tem menor teor de açúcar. O café conilon tem o amargor mais forte devido à concentração de cafeína, diferentemente do café arábica, que traz aspectos, vamos dizer, sensoriais e acidez equilibrada. O conilon é resistente a pragas e fungos, enquanto o arábica necessita de terroir específico, bem como manejo controlado. E agora eu vou conversar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre roubo, furto e golpe de máquinas que atinge muito forte o setor do agronegócio. Ou seja, vamos falar de uma prestação de serviço muito interessante. E para essa conversa, eu vou conversar com Erimilson Daniel. Ele é presidente da SCAD Rental. Senhor Erimilson Daniel, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, para falar de um tema interessante, um tema pontual e que deixa a cabeça dos produtores muito quentes. E nós vamos falar sobre roubos, sobre furtos de máquinas agrícolas. Muito bem, tudo bom com o senhor? Bom dia, Antônio Pereira, bom dia aí aos telespectadores que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aí mais uma vez, toda a tua equipe da TV, do programa voltado ao agronegócio, o apoio, a oportunidade que você dá para a gente poder compartilhar boas notícias, divulgar, seja ela na linha do crime, seja ela na linha da produção, mas o importante é o agronegócio estar bem conectado a todas as alternativas que a sociedade oferece para a gente ter um convívio melhor. Então, obrigado pela oportunidade, Antônio Pereira, estou aqui à sua disposição. Bom, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Me diga uma coisa, como é que trabalha a SCAD Rental nesse setor, nessa área de furtos e roubos em relação a máquinas agrícolas? Tá. Além de presidente da SCAD Rental, eu também sou vice-presidente de uma entidade chamada Sobratema, vice-presidente da Analoc, são entidades voltadas ao mundo, ao universo de máquinas, né? A SCAD é uma empresa de locação que atende todos os segmentos. O agronegócio é um segmento que tem mandado muito equipamento na área de locação. Como nós locamos equipamentos móveis, então nós transportamos as máquinas para onde tem a demanda, onde tem a necessidade. E aí, desde o momento da carga do equipamento, da logística, do transporte, da entrega, da operação, ela está dentro de um cenário de risco que pode ter roubo das máquinas, pode ter furto das máquinas. E até na negociação, às vezes acontece muito golpes praticados aí por criminosos que utilizam nomes errados, falsificam cadastros para poder pegar os equipamentos e desaparecer com os equipamentos, né? Então, nessa linha, você pergunta como é que nós trabalhamos. Eu falo que o mercado em geral, envolvendo os agricultores, as construtoras, os locadores, todos aqueles que têm equipamento, e não só a linha agrícola, todos os equipamentos, eles estão inseridos nesse risco. E aí o que a gente tem como defesa do patrimônio é o seguro. E o que a gente tem observado é que o seguro cada vez mais tem ficado com preço mais elevado e muitas regiões o seguro não quer mais atender. Então, por exemplo, Antônio, região de fronteira, região de lago, exige um seguro especial. Uma região de garimpo, uma região onde não tem segurança, onde não tem fiscalização, a máquina fica lá isolada, os seguros não querem mais atender. Então, tem uma série de exigências por parte das seguradoras que obrigam todo proprietário de máquina a tomar cuidados além do normal. A grande preocupação que existe, o grande problema que existe inserido dentro desse contexto é que o papel do poder público para poder contribuir com a gente, ele sempre teve um pouquinho mais distante.
E a novidade que nós temos é uma ferramenta nova que, graças ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que tem esse trabalho de fronte, de fiscalizar, lançou essa ferramenta para a gente poder proteger esses equipamentos. No início, o único bloco de equipamentos que está inserido nessa plataforma são os equipamentos agrícolas. Os outros equipamentos ainda não estão inseridos nessa plataforma, porque isso exige um esforço muito grande. E eu quero aqui reconhecer que todos os fabricantes, todas as entidades têm se esforçado ao máximo para poder dar todo o apoio para que a gente possa buscar abrangência em todos os equipamentos que circulam no mercado, que operam no mercado, para ele ter essa ferramenta, né? Bom, se você perguntar para mim, Daniel, o que compreende essa ferramenta? Se você for analisar no Brasil, a única ferramenta que ela consegue conversar entre as polícias é o nosso Denatran, que controla a placa dos veículos. Entendi. Se você tiver um veículo furtado, você vai lá, faz o teu BO, você tem a tua placa anotada no sistema Denatran. Em qualquer lugar do Brasil, qualquer policial rodoviário federal, civil, militar, qualquer polícia que esteja fiscalizando, pela placa do veículo, ele vai ver que constata um roubo daquele equipamento e ele apreende o equipamento. Bom, senhor Daniel, presidente da SCAD Rental, como o senhor disse nos bastidores, é uma conversa longa e, por sinal, muito interessante. Só que o tempo voou, o tempo passou rápido, mas deu para entender perfeitamente bem, deu pelo menos para entender o geral, o visual da coisa, como deve ser feito. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes no nosso programa para dar continuidade a essa conversa e dar uma orientação aos produtores. Porque Legal. hoje você compra uma máquina, R$1,5 milhão, R$1 milhão não é qualquer coisa, né? Então, sem dúvida. Então, seu Daniel, seria possível a gente voltar logo agora numa outra oportunidade? Nós ligaríamos para o senhor e o senhor voltaria a conversar com a gente? Porque esse tema tem que ser levado à frente. Sem problema nenhum. Você está falando nesse momento, né? Isso. Tá ok. Sem problema. Estou à disposição. Então, vamos fazer o seguinte. Eu agradeço a participação do senhor e provavelmente semana que vem agora nós vamos entrar em contato para uma nova entrevista e dar continuidade a essa conversa. Tá combinado? Legal. Eu só deixaria, Antônio Pereira, o Sinal Agro está aí nas plataformas digitais. Tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal vai ficar muito agradecida por essa contribuição, dessa divulgação e, sobretudo, até os agricultores também que têm os equipamentos. Qualquer um pode ir lá, disponibilizar a ferramenta e fazer o cadastro do seu equipamento. Se sofre algum roubo, algum furto ou algum golpe, ele já tem uma ferramenta que ele pode acionar a polícia para que seja uma fiscalização mais eficiente. Tá combinado. Meu querido, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Um abraço, Antônio Pereira. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Bom, e depois do intervalo, nós vamos ter uma conversa muito boa principalmente sobre a produção de alimentos para os próximos 10 anos e também sobre a National Wildlife Federation, que quer ampliar a sua atuação aqui no Cerrado Brasileiro. É um minuto só, nós voltamos já. Só a melhor rádio tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar diariamente. Viver Mais, com a nutricionista Daniela Brito, de segunda a sexta, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: venha realizar seus implantes dentários no Instituto TW Escola de Implantes. Óticas Brasil, só garante quem sabe o que faz. Experimente. Clínica Vitar. Agende sua consulta pelo telefone 3996-0505 ou pelo site souclinicavitar.com.br.
nas principais cooperativas e revendas do Brasil. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Mas me diga uma coisa. Como se mata um homem que não tem medo? Colocando medo nele. Ben Affleck. Eu não sou bandido. Colin Farrell. Demolidor. É meu. Buscaria justiça. De uma forma ou de outra. Demolidor. O Homem Sem Medo. Hoje, 11h15 da noite. No Cine Espetacular. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora você vai ver que é preciso aumentar a produção de alimentos para os próximos 10 anos. Para alimentar uma população que pode chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050, a ONU estima que será preciso aumentar a produção de alimentos em, no mínimo, 70%. Por outro lado, conter o aquecimento do planeta requer uma redução drástica nas emissões de gases de efeito estufa, cujo sistema alimentar global está entre os principais responsáveis. A proteína criada do cultivo celular de células se apresenta, então, como uma alternativa para equacionar essas questões, diminuindo consideravelmente o impacto da produção de alimentos no meio ambiente. O processo in vitro elimina o abate de animais, portanto, minimiza os rebanhos, além do fator ético. Isso significa menos gases de efeito estufa sendo emitido na atmosfera, menos grão produzidos para alimentar os animais, menos recursos naturais usados e mais áreas liberadas para estratégias de conservação e proteção da biodiversidade. Um estudo encomendado pela GFI e a empresa asiática Gaia aponta que esse modelo de produção pode derrubar o uso da terra em até 98%, o uso de água em até 95% e a pegada de carbono em até 80%. Em adição aos ganhos ambientais, a tecnologia favorece o bem-estar animal e oferece benefícios à saúde humana, já que resultaria em uma carne livre de hormônios, antibióticos e outros contaminantes. E agora eu vou conversar com Francisco Beduschi Neto. O Francisco ele é agrônomo e especialista em agricultura sustentável e é o líder da NWF, ou seja, National Wildlife Federation aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre a National Wildlife Federation a ampliar a sua atuação aqui no Cerrado. Francisco, é um prazer enorme tê-los aqui no nosso programa para falar de um tema interessantíssimo que eu tenho certeza absoluta que está voltada ao problema da biodiversidade, problema de contaminação, problema de produção de alimentos, enfim, uma série de detalhes importantes, principalmente voltado ao bioma cerrado. Bom dia, tá tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Eu é que agradeço a oportunidade da gente bater esse papo, esclarecer um pouco mais sobre o trabalho da NWF aqui no Brasil. Bom,
Francisco, qual é o objetivo da NWF, da qual você é líder no Brasil? Muito bem, a NWF ela já existe no mundo desde 1936, né? Então já com 85 anos de trabalho de serviços prestados globalmente, e aqui no Brasil trabalhando desde 1986, né? Então já com seus 35 anos de trabalho aqui no Brasil. O trabalho da NWF no Brasil sempre foi centrado, né, no desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. Então, nós sempre trabalhamos em parceria com os atores da cadeia, com produtores, indústrias e todos os que estejam envolvidos, para promover um desenvolvimento sustentável e para que a gente possa produzir alimentos e entregar essa demanda que a ONU reputa em grande parte ao Brasil, né? Entregar esse alimento, um alimento produzido de forma sustentável, ou seja, que a gente consiga garantir para as gerações futuras que elas vão ter alimentos e vão ter, mais do que isso, vão ter um planeta, vamos dizer assim, bacana para poder estar vivendo. Bom, Francisco, o Brasil está bem na fita? Ou seja, em relação ao meio ambiente, o Brasil, como é que ele está saindo na fotografia? Para nós brasileiros. Muito bem. Tem uma coisa que acontece e por isso é importante essas oportunidades que a gente tem na mídia, como a oportunidade que você está nos dando, que normalmente se veicula muita notícia ruim a respeito de tudo que acontece e no agronegócio não é diferente. Eu te diria que é o seguinte, o Brasil tem coisas muito boas, tem gente fazendo um trabalho excelente. Aí no teu estado mesmo, em Goiás, a gente tem exemplos fantásticos de produção sustentável na agricultura, na pecuária. A gente tem, por exemplo, a primeira fazenda a trabalhar ILPF, na Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, em larga escala. É aí em Goiás, né, no município de Ipameri, a Fazenda Santa Brígida. Então, tem gente fazendo muita coisa boa, né? E, infelizmente, você tem uma parcela que está fazendo coisas como desmatamento ilegal, ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas e tudo mais. Então, eu diria que, no balanço geral, o Brasil tem bons exemplos e tem coisas a corrigir, como em qualquer lugar do mundo. Bom, resumindo isso tudo, nós precisamos de mais educação, mais cultura, mais conhecimento. Esse é um processo sempre de longo prazo, né? O processo de educação é um processo sempre de longo prazo. A mudança cultural é um processo de longo prazo. Mas sim, esses são componentes importantes e eu acho que vale ressaltar que no Brasil, por outro lado, se a gente precisa de todo esse movimento, a gente tem um grande ativo que a gente pode contar com ele, que é a Embrapa, né? Que é a nossa, acho que o bem mais precioso que a gente tem no agronegócio brasileiro, que é esse centro de geração de novas tecnologias para o agronegócio. Então, se a gente tem que, na verdade, difundir aquilo que já está sendo gerado, não só dentro da Embrapa, mas dentro das universidades como a Exalc, Viçosa. Aí em Goiás, a Federal de Goiás faz um trabalho fantástico, né, de monitoramento de imagem de satélite e por aí vai, a gente tem diversos centros de excelência. O que a gente precisa é difundir essa tecnologia e promover a adoção dessa tecnologia pelo agronegócio brasileiro. Bom, e de maneira geral, todo mundo sabe, nós sabemos que com as tecnologias que nós já estamos com ela em mãos, já desenvolvidas pela USP, por várias universidades brasileiras, pela Embrapa, outros centros também aí de tecnologia, nós sabemos que nós podemos tocar e até dobrar a nossa produtividade sem basicamente desmatar. Então, o que eu estou vendo é que falta uma orientação, um planejamento mais político do que técnico, porque tecnologia nós temos. O que está faltando é o pessoal da política deixar de ser político ou politiqueiro e partir por uma coisa mais séria, né? Esse é um ponto realmente interessante, né?
Você veja bem, faz muitos anos que nós temos, por exemplo, o plano ABC. Sim, claro. Né? Mas o plano ele sempre sentiu falta de um componente que era essa difusão da tecnologia, porque a gente sempre teve o crédito muito bem implementado, mas dentro do plano se previa a difusão de tecnologia, assistência técnica, coisas que não estavam acontecendo até o momento. Então, eu acho que esse é um componente que nos falta, mas com certeza na sua colocação inicial você está coberto de razão e todas as nossas pesquisas nos mostram isso. Nós podemos aumentar e muito, suprir toda essa demanda de alimento que a FAO nos reputa, 60% daqueles 70% que você mencionou no início, né? Na sua fala inicial, 70% de aumento de produção de alimentos no mundo. 60% desses 70%, ou seja, 42% do total que a gente precisa aumentar no mundo, a FAO reputa ao Brasil. E a gente pode cumprir com essa meta sem a necessidade de abrir 1 hectare sequer no Brasil. Pois é, e é aí que entra a tal falta de conhecimento, aí que entra também um pouco de brasilidade no negócio, entendeu? Eu acho que, de maneira geral, se a gente passar a régua, o brasileiro ele não esquenta muito a cabeça com isso. Ele sabe reclamar demais, mas exigir e realizar coisas boas, são poucas as pessoas que fazem isso. Eu acho que ainda falta um pouco de uma boa vontade política em fazer desse país uma verdadeira nação. Para isso tem condição, basta querer fazer, porque todo mundo sabe do potencial brasileiro. Terra boa, água, luminosidade, tem tudo. Agora é só uma questão de organizar isso em cima da mesa e tocar para frente. Mas eu não sei aonde o pessoal acha tanta dificuldade e tanto problema, viu? Realmente, a gente tem condições que na agronomia se chama de condições edafoclimáticas, né? Correto. Então, de solo e clima e tudo mais, que são extremamente favoráveis à produção. Então, muito dessa demanda da FAO para o Brasil se dá em função dessas condições. O que a gente tem visto a campo, né, e a NWF desenvolve esse trabalho já há bastante tempo, como eu disse, eu mesmo profissionalmente já há 25 anos trabalhando aqui no Mato Grosso, o que a gente tem visto é que os produtores, de uma forma geral, eles estão abertos a receber essa tecnologia. O que a gente precisa mudar, às vezes, é o jeito de como que a gente coloca isso para ele. Concordo. Não de uma forma impositiva, mas algo, olha, tá aqui, você tem opção, você pode fazer melhor. E o mais importante de tudo, que a gente sempre procura enfatizar nos nossos diálogos, é que ser sustentável dá mais lucro. Concordo. Né? E isso é muito importante. Bom, Francisco, nosso tempo encerrou, mas eu gostei da conversa e nós vamos entrar em contato mais vezes para continuar essa conversa que é muito boa. Muito obrigado pela sua participação e pode ter certeza, nós vamos nos encontrar de novo já já. Muito obrigado. Eu é que agradeço, fico à disposição, um forte abraço a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: perseguir sem cessar uma meta, este é o segredo do sucesso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.